Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse programa com a intenção de te aproximar de Cristo e de te revelar um pouco acerca da sua palavra. No episódio de hoje, a gente vai estar falando mais um pouquinho a respeito do céu nessa minissérie de 2 episódios. Eu quero começar lendo lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 2. Ou melhor, do 1 ao 2, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A palavra nos diz aqui, então, que já que nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos procurar o que é do alto. Mas como assim, né? Você pode se perguntar, como assim eu ressuscitei com Cristo? A palavra de Deus nos diz que quando nós descemos as águas, quando nós nos batizamos, o que acontece? Nós morremos para nós mesmos e nós passamos a viver para Cristo. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E quando nós somos levantados, nós somos erguidos das águas, por isso que é um mergulho, né? Quando nós somos erguidos das águas, nós ressuscitamos também com Ele. Então, o que diz aqui? Já que nós ressuscitamos com Ele, nós vivemos uma nova vida, andamos em novidade de vida, como assim diz a Bíblia, nós devemos procurar as coisas que são do alto, as coisas celestiais. E ele frisa isso, dizendo, né, mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E o que eu quero te dizer é que os nossos pensamentos, eles têm muita influência sobre nossa vida, né? Isso você já deve saber. Então, nossas atitudes, decisões, todas elas passam, sejam elas perceptíveis para nós ou não, pelo nosso cérebro. Então, os nossos pensamentos e o que acontece aqui dentro dessa caixinha é muito importante. E eu amo como que a Bíblia, que é um livro perfeito, fala sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos pensamentos. Então, aqui ela nos recomenda a manter o pensamento, manter a nossa mente no que é celestial. Por quê? Porque se nós mantermos a nossa mente muito no que é terreno, de uma maneira excessiva, se nós mantermos aqui presos, sabe? Essa mentalidade terrena, nós com certeza viveremos de uma maneira muito miserável, de uma maneira muito assim, sem esperança, entende? Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós mantemos os nossos olhos firmes, onde Cristo está assentado à direita de Deus, que é no céu, além disso nos trazer uma alegria, uma esperança, nos lembrando qual é o nosso destino. Se nós decidimos viver aqui nessa terra com Deus, certamente nós iremos viver a eternidade com Ele nos céus. Então, o que o escritor aos Colossenses nos recomenda é isso, é realmente busquem o que é celestial, busquem o que é eterno, que realmente tem validade. E lá em 1 Coríntios também, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, aqui, nós entendemos que nós não precisamos colocar a nossa esperança no mundo, nem mesmo em pessoas, nem mesmo em governantes, nem mesmo no sistema, como eu já disse no episódio passado. Mas o nosso anseio, o nosso maior desejo deve estar em Cristo. A nossa maior esperança deve ser a volta do Redentor. Então, se nós apenas esperamos em Jesus para essa vida, esperamos em Jesus que Ele venha nos dar uma bênção, ou nos dar um carro, nos dar uma casa, se a gente esperar em Deus, não que isso seja algo vão, de maneira alguma, não é. É bom a gente esperar em Cristo nessa vida. Mas se a gente só espera nele aqui nessa terra, nessa limitação terrena, a gente está sendo os mais infelizes de todos os homens, porque Jesus mesmo disse que Ele tem vida para nos dar, Ele é a própria vida, e Ele vem para nos dar vida em abundância, ou seja, não é apenas para essa vida, Ele tem vida eterna, além, na eternidade, nos céus, cara, na pátria celestial. Você tem noção disso? Então, a gente tem muito mais para viver com Cristo, que não se limita e não se baseia aqui, começa aqui na terra, começa aqui onde nós vivemos agora, mas que terá fim
E ou melhor, não terá fim, será eterno lá nos céus com ele. Então é algo muito maior e melhor do que a gente pode pensar. E por último, eu gostaria de ler com você em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao 17 e depois o 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Agora o 18 diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo, então, ele nos diz que Cristo irá voltar, ou seja, ele vai buscar a sua igreja, sua noiva, como ele prometeu. E depois, olha aqui, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, ou seja, essas coisas irão acontecer, o próprio Senhor descerá dos céus. Jesus voltará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes de que os salvos que estão vivos subam, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram crendo e confiando na sua salvação, crendo e sabendo que Ele é o único Senhor e Salvador da vida deles, eles serão literalmente ressuscitados pelo poder de Cristo. Então, quando Cristo voltar, os mortos irão ressuscitar. Você crê nisso? É o que vai acontecer. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou e agora, através da morte e ressurreição dele, nós também podemos ressuscitar, porque em Cristo há vida, como eu disse, e vida em abundância. Então, eles irão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo, e depois nós que estamos aqui vivos seremos arrebatados. Seremos levados ao céu de uma maneira rápida, com certeza, num piscar de olhos. A gente vai ser arrebatado com eles nas nuvens, então a gente vai se encontrar lá pro encontro com o Senhor nos ares. E por fim, no versículo 17 diz: e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu quero que você reflita e pense, se for possível, na alegria que é. Primeiramente, na alegria que nós já temos quando nós vivemos em Cristo e com Ele nessa terra. Imagina a alegria que a gente vai ter em encontrar nossos irmãos lá. Não vou nem citar Jesus ainda, mas você imagina a alegria que a gente vai ter em encontrar nossos irmãos lá. Na igreja a gente já se sente feliz em ver nossos irmãos e irmãs em Cristo, mas você imagina, lá no céu, cara, todo mundo vai ter, de tudo quanto é parte do mundo, vai estar lá, todo mundo unido por meio de Jesus Cristo. Unido por meio do sangue dele, por causa que eles foram, como eu disse no episódio passado, que diz em Apocalipse, que eles foram aqueles que foram lavados, se lavaram no sangue do Cordeiro e agora vestem roupas alvas, limpas, brancas. São eles que a gente vai encontrar lá. E nós também estaremos assim. Mas a gente vai ver Jesus face a face. Você tem ideia disso? Que a gente vai estar com o Senhor para todo sempre. Aquele que morreu por você, ele vai estar lá, te esperando. Ele vai estar lá e você vai viver com ele para sempre. Então, por isso que Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Porque essas palavras, ainda mais no período em que a gente está vivendo no mundo, são palavras de consolo. São palavras de que a gente não vai ficar aqui para sempre. Aqui nós somos peregrinos por essa terra. Entende? Então são palavras para que nós venhamos consolar o nosso coração, muitas vezes abatido pela caminhada. E com tantas guerras e fomes e terremotos, e provavelmente vai continuar acontecendo ainda de maneira ainda mais assídua para que se cumpram as palavras do Mestre Jesus. Entende? Então, são realmente palavras de consolo ao nosso coração abatido. E que quando isso acontecer, que quando essas guerras, quando isso tudo se acentuar ainda mais, nós não venhamos perder a esperança. Que nós não venhamos, talvez, com a situação que está, até mesmo a geopolítica do lugar em que você está nesse momento, não está a melhor das melhores, não está uma boa situação. Eu peço que você não perca a esperança. Eu peço que você continue
rendendo e colocando diante do Senhor as suas ansiedades, porque Ele cuida de você. Se você crê em Cristo e confia nele a sua vida, Ele cuida de ti. Ele te zela porque você é filho dele. E Ele deseja te encontrar lá no céu. E eu também, viu? Então, assim, que você não venha se abater, sabe? Que você continue confiando no Senhor, aquele que te chamou e que há de completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta dele, como diz em Filipenses no capítulo 1. Era isso que Deus colocou no meu coração. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. E se você foi edificado, compartilhe com mais alguém. Alguém precisa ouvir isso. Até a próxima e tchau!